Glória a Deus. É um título bastante curioso, né? Que Judas não foi preso. Judas se suicidou, né? Então, e eu não tive tempo de algumas coisas muito importantes que faltou dizer, e algumas pessoas talvez nem assistiram. E essa mensagem, amados, às vezes as pessoas ficam assim: por que as coisas não acontecem na minha vida? Acontece com todo mundo. Eu estou na igreja e as coisas não acontecem. Por que eu estou esperando isso acontecer há muito tempo? Por que é assim? E muitas das vezes, o motivo que algumas coisas não acontecem na sua vida não é demônio, não é diabo, é simplesmente a prisão de Judas. Diz assim, ó, João 8, vamos ler do 31 em diante. Esse texto vai ser a âncora do nosso... Dizendo, pois, estas palavras, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Pai amado, Pai santo, Pai querido, louvado e glorificado seja o teu nome para sempre. Ó Deus, eu te agradeço por esse momento, te agradeço por essa festa, eu te agradeço, ó Pai, por tua misericórdia, pelo teu amor. Eis aí, Senhor, a tua palavra que foi lida, e precisamos, ó Pai, nos alimentar desse cordeiro nesta manhã. Venha mais uma vez manifestar o teu favor. Tu sabe o quanto precisamos de ti, tu sabe o quanto ansiamos por ouvir a tua voz. Pai, faça, ó Deus, aquilo que só tu mesmo pode fazer. Fala aos nossos corações, alcança as nossas vidas, alimenta a nossa alma. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu peço aos amados que se assentem. Vamos falar um pouquinho do texto e vamos entrar numa introdução. Depois nós voltaremos para o texto. Aqui percebemos que há aqui uma controvérsia, né? Porque Jesus fala de liberdade e eles falam: nós somos descendência de Abraão e nunca servimos a alguém. Então, um monte de incoerência ali, porque Israel tinha sido servo em Babilônia, prisioneiro em Babilônia, e Israel, naquela época, ele era comandado por Roma. Tanto que Roma cobrava imposto em Israel. Como é que pode um país cobrar imposto no outro? Mas Jesus aí fala aquilo que é o cerne da questão. Ele diz: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então Jesus fala aqui da maior prisão que o ser humano pode ter. Não são as prisões físicas, são as prisões mentais. E a maior prisão é o pecado. E qual o problema do pecado? Que o pecado, ele faz divisão entre nós e o nosso Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus. E olhando para a sociedade de agora, acontece a mesma coisa que acontecia nesse texto. Se nós apresentarmos Jesus para algumas pessoas, elas falam: não, eu não quero negócio de crente, não é comigo não, que eu vou ficar preso, eu não vou poder tomar minha cervejinha. Só que ele não percebe que ele só tem alegria com a cervejinha. Acabou a cervejinha, acabou a alegria. O que para ele parece ser uma liberdade é uma prisão. Porque Jesus falou: quando o Espírito Santo viesse, vocês ficarão alegres, e a vossa alegria ninguém tirará. Ou seja,
Quem tem Jesus, ele não precisa de uma droga, de uma cerveja. Não, eu não vou para Jesus não, senão eu não vou poder fumar mais o meu baseado. Não, é diferente. O crente, ele já anda dopado, embriagado da glória de Deus, e por isso que não precisa mais de um baseado. É por isso que o camarada cheirava, fumava, vem para Jesus e para. Como é que ele conseguiu parar de cheirar, de fumar, de usar heroína, cocaína, crack? Como é que pode? É porque ele conheceu a dose mais forte. Mas aquilo que para ele é uma prisão, que é caminhar com Jesus, na verdade, é uma liberdade. Mas vemos outras prisões. E vamos falar, dar uma pincelada rápida. Olhando para a sociedade de agora, a prisão do corpo. As pessoas nunca se adoraram, fizeram culto ao corpo. E pessoas, quase que todo mês ou toda semana, morre uma mulher que usou um silicone para mudar o corpo e morreu. Ou fez uma cirurgia para ficar mais bonita e ficou horrorosa. Agora ela está aprisionada num corpo horrível que Deus não fez para ela. Que ela que promoveu aquilo. Pessoas que, em cima de virar um boneco, como aquele Ken humano, e vai. Não é verdade? É uma prisão. Pessoas que se olham no espelho e se acham gorda ou gordo, sendo magro, e vai emagrecendo, e às vezes morre de anorexia. É uma prisão. A moda, a ditadura da moda é outra prisão. Já imaginou? Se uma irmã chega aqui com o vestido dos anos 70, ia ser uma chacota. Chega no teu trabalho, com aquela costeleta que o Elvis Presley usava, o Dom Pedro II usava. Que isso aí? Tu ficando doido? Tá fazendo filme? Por quê? O cara tá com a costeleta que faz fora da moda. Vivemos uma ditadura da moda. Só que as pessoas chegam ao extremo por causa da moda. Em nome de uma moda. Isso fala, agora é o tal do harmonização facial. O camarada fica comendo ovo frito para poder pagar a harmonização facial. Nada contra o ovo frito, que eu particularmente sou fã, né? É uma ditadura. É uma prisão. E a última, queremos falar, a prisão dos ismos. Machismo, feminismo, calvinismo, arminianismo, comunismo, ismos. E todo mundo que é prisioneiro de um ismo, ele não consegue ouvir a outra parte. Ele defende o ismo dele como se fosse a honra dele. A veia do pescoço chega quase estufar, porque ele quer defender. Ele não quer conversar nenhum assunto de forma acadêmica. A preocupação do prisioneiro do ismo é defender o seu ismo, haja o que houver. É uma prisão. Não conseguimos ouvir, não conseguimos enxergar a vida de maneira natural, de maneira racional. Vivemos numa prisão e não sabemos. Então, observamos por essas palavras das grandes prisões que os seres humanos têm, mas se oferece Jesus para ele. E é por isso que muitos pais estão proibindo a Bíblia, porque eles sabem que a Bíblia liberta, a verdade liberta. E quem é verdade? É Jesus. E quem é Jesus? É a palavra. Ele é a palavra é ele. Apocalipse diz, eu vi um homem com as suas vestes salpicadas de sangue, e o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. O diabo sabe do poder da palavra, por isso que eles tentam, mas é tão forte esse livro, que eles contrabandeiam a Bíblia, eles se viram, mas a Bíblia, foram queimados a Bíblia, é o livro mais lido no mundo. Não conseguiram acabar com a Bíblia. Bom, vamos fazer uma breve introdução, porque talvez você vai perguntar qual é a prisão de Judas, porque é o título da mensagem. Que prisão é essa que Judas tinha? Pois é, o nome dessa prisão se chama Complexo de Inferioridade. Essa mesma prisão, Saul também vivia nela. E por causa dessa prisão, casamentos estão destruídos, ministérios são destruídos, amizades são destruídas, sociedades são destruídas. Por causa dessa prisão, muitas pessoas poderiam estar convivendo com outras e não convivem por causa dessa prisão. Por causa dessa prisão, muitas pessoas poderiam estar aqui hoje nesse culto e não está. Não é uma prisão qualquer. E como observamos que o apóstolo Pedro, ele era prisioneiro do complexo de inferioridade. Bom, é simples. Não precisa de abrir. Se observarmos, compararmos Pedro e João, Pedro e Judas, nós vamos observar que quem tinha todos os motivos para trair Jesus, vender Jesus, na verdade, né? Não era Judas, era Pedro.
Por quê? Observe que Judas, ele nunca falava nada. Judas, ele só se manifestou quando ele percebeu que uma fonte de uma torneira de lucro ia se fechar, porque quebrou o perfume e derramou sobre Jesus. Aí ele fala, olha, esse perfume aí podia vender para dar para o pobre coisa nenhuma, porque ele roubava o que entrava na bolsa. Só ali. E você vai observar que Jesus, ele não foi, ele só... Irmãos, tem gente que quer ir para uma igreja que ele nunca vai ouvir uma pregação que confronta ele. Irmãos, se você for para uma igreja que toda pregação é coach, que você é o melhor do mundo, que você é a coroa... olha, eu vou falar para você, foge dessa igreja, que essa igreja, ninguém que for a Jesus ouviu, você vai ver as cartas de Paulo o tempo todo, ele botava o dedo na ferida. Então, quando Jesus fala para Judas, olha, e olha o que Jesus vai falar para Judas, os pobres, você tem todo o tempo. Ela fez isso me preparando para o meu sepultamento. Se você olhar a sucessão dos fatos, logo após Jesus falar assim para Pedro, ele vai lá e pergunta, quanto vocês querem me dar para eu entregar ele para vocês? Ele vai lá vender Jesus. Ou seja, eu perdi o lucro do perfume que a mulher quebrou, mas vou ganhar 20 moedas de prata. Ele se sentiu diminuído, ele se sentiu ofendido, porque Jesus deu uma baixa nele. Claro que Jesus deu uma baixa nele, mas não humilhou ele. Bom, pelo menos igual ele vai falar para Pedro. Isso está de negar, está em Mateus 26, 34. Agora, se eu olhar em Mateus 26, do 6 ao 9, você vai ver uma conversa entre Jesus e os discípulos. Ele pergunta, quem você diz que eu sou? Aí Pedro fala, Pedro era o que falava, né? Ué, você é o Cristo, Filho de Deus. E aí ele, olha, calma para você. Você não revelou nem a carne nem o sangue. Só que lá na frente, quando ele fala que ia ser crucificado, aí Pedro chama ele de parte e fala, não, Jesus, não faz isso não, de maneira nenhuma. E ele fala na cara de Pedro, na lata, para trás de mim, Satanás. Irmão, o que foi pior? O que Jesus fala para Pedro ou o que fala para Judas? O que fala para Pedro. Na cara dele, irmão. Tu já imaginou você ouvir Jesus assim? Jesus, tudo bem? Para trás de mim, Satanás. Como é que você sentir? Tu ia, puxa. Foi isso que ele falou com todas as letras para Pedro. Lá na frente, aí novamente Jesus vai acabar com Pedro. Olha, se Judas fosse Pedro e Pedro fosse Judas, nessa agora, Pedro já ia vender Jesus. Pedro, ele fala de novo que ia ser crucificado, aí Pedro vira assim, Senhor, de maneira nenhuma, eu vou contigo até a morte, na lata. Antes que Pedro respirasse, ele fala, antes que o galho cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. Acabou com Pedro. E Pedro não, tanto que Pedro, olha só, irmão, olha o coração de Pedro, tanto que Pedro não se ofendeu, que quando chegam para prender Jesus, Pedro pega da espada e corta a orelha de Malco. Ele cumpriu o que ele falou, que ele ia até... Pedro, irmão, tem gente que não leu o texto, Pedro cumpriu o que ele falou, ele foi até a morte. Ele só para a ação de brigar com quem ia prender Jesus, porque o próprio Jesus manda ele guardar a espada e cola a orelha de Malco. Aí ele entrou em parafuso, eu não estou entendendo mais nada. Eu estou defendendo o mestre, ele manda eu guardar a espada e fala que com ferro fere, com ferro será ferido, e cola a orelha. Ele não entendeu, ele ficou perdido, ele não entendia ainda. Porque ele não tinha o Espírito Santo ainda. O Espírito Santo não tinha sido derramado. Bom, então nós percebemos que Pedro tinha um complexo de inferioridade. As pessoas que têm esse complexo de inferioridade... Judas tinha um complexo de inferioridade. Obrigado, universidade. Continue assim. Pastor, depois que passa dos 40 é um problema sério. Então, amados, dos 50, o que acontece? É evidente que ele tinha seu... A primeira pessoa que tem complexo de inferioridade, ele só consegue ouvir elogio. Ele não consegue ouvir nada que... eu errei. Ele só quer ouvir, que bênção. Bom, qual é a notícia ruim? Eu tenho 2 notícias, a ruim e a boa. Eu vou dar a ruim primeiro, que o doce depois de salgado fica mais doce, não é verdade? Então vou dar a ruim primeiro. Qual a notícia ruim? Quem tem complexo de inferioridade não percebe. É que nem mau hálito.
Todo mundo sente, menos quem tem. Não é verdade? É, irmão. Complexo de inferioridade é que nem o desodorante quando vence. Tá todo mundo sentindo e o cara não tá nem aí, tranquilão. Só a galera que cheia de... Opa! É a mesma coisa. A pessoa não sente. Essa é a notícia. A pessoa não percebe. Ela pensa, ai, todo mundo está me perseguindo. O diabo está furioso comigo. Todo mundo está me perseguindo. É a ideia que ela tem. E qual o problema? Tem pessoas que pensam, irmão, que ele vai para Jesus e ele vira um anjo. Não, irmãos, nós vamos para Jesus para ser moldado, para ser trabalhado. Essa é a ideia errada que tem. E a palavra fala que os são não precisa de médico, mas os enfermos. E as enfermidades, na verdade, não são o que aparenta ser. Você vê alguém bebendo e fumando, olha, o pecado dele é... O problema do pecado dele... não, aquele é só um sintoma. O pecado dele está atrelado a uma enfermidade que ele tem, chamada complexo de inferioridade. O pecado dele maior, ele não bebe porque ele gosta da bebida. Ele bebe porque ele se sente tão pequeno que se ele não tomar umazinha, ele não consegue conversar com as pessoas. Quem tem complexo de inferioridade, quando ele entra num montão de gente assim, ele se sente um anãozinho assim. Aí ele tem que beber para suportar. Ou ele tem uma mágoa. Então, a bebida, na verdade, é um sintoma. Não é o problema. Bom, o complexo de inferioridade é um pecado? Não. Não. Mas leva a pecar. E é o que nós vamos ver. O problema todo é esse. E o pecado... O que é o pecado? O aguilhão da morte é o pecado. Da morte física e da morte espiritual. Então, veja bem, iria apresentar 16 itens. Já que ninguém percebe, não é verdade? Então, vamos observar o perfil de quem tem complexo de inferioridade em 16 itens. Veja bem, amados, não quer dizer que se porventura você ter um desse item, que você tenha complexo de inferioridade. Mas se você tiver pelo menos 3 desses itens, há uma grande chance de você ter esse complexo de inferioridade. Amém? Então vamos lá. Primeiro, quem tem complexo de inferioridade tem dificuldade de conviver em grupo. Se sente um anão no meio da multidão. Eu não gosto de festa. Geralmente, não gosto. Que festa, ele pensa, eu vou para aquela festa e chegar alguém com a roupa mais bonita que a minha, aí eu não vou. Se eu tivesse certeza que a minha roupa ia ser mais bonita, eu ia. Que o meu penteado ia arrasar, ele não vai, ele não gosta de festa. Ele não consegue conviver. Geralmente, acaba o culto, ele não quer ficar no lanchinho, ele quer logo ir embora, ele não quer conviver com o povo, ele tem dificuldade. Isso é grave. Então, um dos perfis de complexo de inferioridade, ele não gosta de... Só que aqui nós estamos treinando para ir para o céu. Olha que problema que é. Você não consegue conviver com o coletivo. Primeira evidência. A segunda evidência, essa é muito triste. Ele se sente humilhado quando alguém ajuda ele. Por exemplo, uma coisa bem básica. Se alguém dá uma carona para ele, oferece uma carona para ele, ele não quer a carona. Eu, ao invés de se sentir amado pelo irmão dar uma carona para ele, mesmo que seja em dia de chuva e o pé pode estar com um pouquinho de lama, que não dá para limpar sempre tudo, ele não se sente amado. Ele se sente humilhado pelo irmão dar uma carona para ele. Não, eu não quero não. Não, carona não. De carona eu não vou não, eu me viro. Na verdade, ele não consegue entender a coisa pelo lado maior. Que amor, o irmão fez questão de gastar um pouquinho mais de gasolina para passar para me levar. Não. Eu não tenho um carro, o irmão tem. Complexo de inferioridade é assim. Ele ama as coisas, não valoriza as pessoas. 3, muito grave. Não consegue perceber o bem que as pessoas fazem para ele. Não consegue perceber. Você faz coisa boa para ele. O dia que você fala não para ele, acabou. Não consegue. Observe que o perfil do amor. A Bíblia fala em Coríntios 13 que quem ama dificilmente notará o mal que os outros lhe fazem, não é isso? Isso está lá em Coríntios 13. Quem ama. Então, quem tem complexo de inferioridade é o reverso. Ele
não consegue perceber o bem e, às vezes, até aquilo que não é o mal, ele vê. Sei não, acho que o irmão falou, ele mandou uma letra para mim, né? E o tempo todo, porque ele acha que alguém está mandando uma letra para ele. Então, olha que coisa, o reverso de quem tem amor. Em vez dele perceber o bem que as pessoas fazem para ele, não consegue perceber. Ele consegue perceber, o irmão abraçou o outro, ficou 3 minutos. Ele me abraçou, ficou 1 minuto só. Por que ele ficou 3 minutos abraçando o irmão aí? Ficou 1 minuto só abraçando eu. Qualquer coisa. É muito sério. Então, ele não consegue perceber o bem, só o mal. 4. Sempre encontra um defeito. Irmão, a vigília foi uma benção. Foi uma benção, mas o pregador demorou demais. Ele não consegue nem esperar. O povo está tudo se alegrando, que a festa foi boa, ele encontra um defeito. E irmão, mas aquele irmão é uma benção. Aquela irmã é uma benção, mas ela tem um problema, ela fala demais. Ele sempre tem um. Ele sempre vai. Ele não consegue, sabe? Ele sempre quer botar um defeito. E muitas vezes ele coloca defeito na gente de uma forma de esconder, de se sentir maior do que a gente. 5, é maldizente. Ele fala mal de todo mundo. Do presidente, vice-presidente, dos prefeitos, governadores, dos ministros, do peixeiro, do padeiro, da padaria. Ele fala, ninguém presta para ele. E é assim, porque a Bíblia chama ele de maldizente. O maldizente é um estado psicológico de quem tem o complexo de inferioridade, que ele só consegue se sentir maior quando ele fala mal de alguém. E o maldizente, que tem um complexo de inferioridade, e que é a prisão de Judas, ele tem um problema sério, que ele fica 10 anos numa igreja vendo barbaridade. Quando ele conta para você, aí você fala, e você ficou, eu fiquei 10 anos lá. Não dá nem para contar aqui o que ele contou para mim. Mas quando ele encontra uma igreja bíblica, que ele não consegue nada para contar de errado, aí ele não fica. Porque ele prefere aquela onde ele se sinta maior. Ah, não. Mas por que tu saiu daquela igreja? Tu falou que a igreja era... não sei. Eu acho que... Foi Deus... Ainda ele... Não, Deus mandou eu sair. Meu tempo cumpriu lá. Não. O maldizente, ele não se sente bem. O problema do maldizente é que muitas vezes ele não ganha a família dele para Jesus. Porque ele tem uma ânsia tão grande de falar mal, que ele nem percebe que ele fala mal da igreja perto do filho que não é crente, do sobrinho que não é crente, da mulher que não é crente. Aí alguém vai dizer, mas você vai esconder os podres da igreja? Não, irmão. Imagina você vai apresentar, eu queria te apresentar o Rio de Janeiro. Queria convidar você para vir aqui para o Brasil, eu vendo passagem. Quer conhecer o Brasil? Ah, quero. Mostra para mim uma foto de como é que é o Brasil. Aqui, é assim, favela da Rocinha. O cara vem, irmão, o cara não conhece nada de Jesus. Você vai esconder, irmão, você vai mostrar logo o problema que a igreja tem? Percebe? Você não está escondendo. O maldizente, o problema do maldizente, ele não fica numa igreja séria. Ele, pelo contrário, quando ele encontra um pastor, uma igreja que o pastor, o diácono, o presbítero, são pessoas, ele corre dali, que ele se sente um ratinho ali, ele vai embora. Ele não consegue ficar. Geralmente, quando chega nessa igreja também, o maldizente, ele faz logo aquela propaganda, que ele faz ventar, faz chover, relampear, e quando vai dissolvendo aquela imagem que ele tentou passar, aí acabou. E não é sério? É sério, irmão. E quando vamos para Jesus, irmão, a palavra é como uma espada de 2 gumes, penetra a divisão da alma e do espírito e é apta a discernir as intenções do espírito. Todas as coisas estão nuas e patentes com quem temos de tratar. Uma igreja que você vai, que não tira as capas do seu imaginário de crentão, essa igreja, com certeza, não é a igreja ideal. Foi assim com Jesus, com os apóstolos. Ele sempre tocava na ferida. Bom, quem tem complexo de inferioridade, ele tem 2 comportamentos básicos. Ou ele fala demais, só ele fala. Ele não deixa ninguém falar. Ele entra no trabalho da gente e começa a falar, e tu tenta falar, tu fala 1, ele fala 1000, ele fala demais. Ou então ele fala de menos, fica mudo. Ele morre de medo de errar
também não fala nada. É um dos perfis de quem tem complexo de inferioridade. Ou fala demais, ou não fala nada. 7. Só pensa em dinheiro. Só pensa naquilo. E a frase que ele mais gosta de falar: eu nem ligo para dinheiro. Eu não ligo para dinheiro, mas ele ama dinheiro. Porque ele vê no dinheiro uma forma dele diminuir o seu complexo de inferioridade. Então, você vai observar que Judas, ele não falava nada. Até apareceu um lance que ele dá... Judas só se pronunciou na hora que quebrou o perfume e ele viu ali, esse dinheiro ia entrar na bolsa, eu ia tirar um pouco. Percebe? Enquanto os apóstolos, os discípulos estavam tudo preocupados com o que Jesus falou, você não vai ver nenhuma interação de Judas. Teve lance de faltar a comida, que o fulano tem um peixinho. Tu não vê interação de Judas nenhuma, a não ser na hora do dinheiro. Percebe? Mas é essa ideia da pessoa, eu vou ficar muito rico. Geralmente a maioria de quem tem complexo de inferioridade, ele é doido para ganhar na Mega Sena. Se ele ganhar na Mega Sena, aí sim, ele vai se sentir grande. Eu sou grandão. Até ver quem tem mais dinheiro do que ele. Não gosta de assumir os erros. Não gosta. Ele sobe uma ladeira, 2 ladeiras. Enquanto você não provar, 2 de 2 são 4, fazer a prova real, provar, fotografar, filmar, tu errou, ele vai. Aí quando ele vê que não tem mais segurar, é mesmo, errei. Porque ele acha que errar não é humano. Ele não aceita que errou. Então, outro perfil, ele não quer assumir os erros. E é um problema sério, porque o problema de Adão e Eva foi o mesmo, né? Adão, Eva, o que tu arrumou? Adão, o que aconteceu? Foi Eva. Aí Eva, não, foi a serpente. A serpente segurou tudo, não tinha mais ninguém, né? E é a mesma coisa, irmão. Não quer assumir. Tem gente que acha que Davi pecou menos que Saul. Não, Davi pecou igual. Pouca diferença. Todos dois mataram. Talvez Davi pecou mais, Davi ainda adulterou. Mas por que Davi é o segundo o coração de Deus? Irmão, o problema do homem não é o pecado, é como ele lida com o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. 9. Quando termina, ele quer matar. Se termina o namoro ou o casamento, quer matar o seu cônjuge. Isso acontece com homem e mulher, não é só homem que mata mulher, não é mulher que mata o homem também. Se ele está numa empresa e começa a dar briga entre eles... aí, antes, já que ele vai sair da empresa, ele quer quebrar a empresa, nem eu, nem ele. Isso aconteceu naquele aquele seriado do Chaves. A entrevista, ele falou que o Chaves começou a ficar com ciúme porque o Kiko estava aparecendo mais. Então, percebeu? Quem tem complexo de inferioridade, se ele achar que alguém está subindo mais do que ele entra em parafuso. E acabou a amizade. Isso você pode pesquisar que foi. Só aceita elogios, não aceita críticas. Só que existem críticas construtivas. 11. Morre de medo de ver a igreja crescer. Incrível, ele não quer que a igreja cresça. Porque logo, rapaz, aquele irmão lá e tem... você vai tocar aqui? Vai pegar minha vaga na guitarra? Não. Vai embora. Vai. Você é dessa igreja? Sabe o que ele fala? E aí, você é dessa igreja? Sou. E aí, você gosta da igreja? Não, eu estou aqui passando um tempinho, já estou a fim de sair, que esse pastor é assim, eu estou aqui, mas já estou procurando outro. Ele já fala para o outro não ficar, que o negócio... É igual aquele empregado chega na empresa, ele fala assim, bem-vindo ao inferno. Tem empregado que quando chega na empresa, aí você vai ver, quanto tempo você tem aí? Estou 20 anos aqui no inferno. 20, o cara fala que a empresa é um inferno, para quem está chegando, vai estar 20 anos lá. Tem crente que é assim, irmão. Quem tem complexo de inferioridade é assim. A igreja crescer para ele assusta. É um perigo? É um perigo. E se a gente não olhar nossos erros e brincar com essas coisas, flertar com isso, a gente está brincando com a nossa salvação. Simples assim. 12. Vive se comparando com os outros. O tempo todo se compara. Tu vai ver isso lá na igreja de Coríntios, né? Que eram meninos.
Um falava, eu sou de Paulo, ó, eu sou de Apolo, um se compara o tempo todo. O tempo todo se comparando. Ah, não. Se um pregou e deu mais glória, aí o outro fica, porque a pregação do outro deu mais glória. E se compara em tudo, o tempo todo se comparando. Alguns compram coisas, não. Meu cunhado comprou aquela marca de carro, eu vou comprar também, eu sou homem de Deus, porque ele acha que se ele não comprar, aí ele entra em dívida, porque ele se compara o tempo todo. É uma prisão, irmão, isso. É muito sério. Toda vez que você vai conversar com ele, ele interrompe a tua história. Ai, rapaz, te contar que eu comprei uma passagem que eu vou viajar de avião lá para... Ih, rapaz, eu viajar de avião. Tu nem falou para onde tu vai, ele já entrou e ele conta a história dele todinho quando ele entrou de avião. Ele não deixa nem você contar para onde você ia de avião. Ele não deixa tu falar. Ele conta dele primeiro. Fica irado para defender a sua tese. Seja tese bíblica. A preocupação de quem tem qualquer inferioridade não é estudar a Bíblia de maneira acadêmica, onde a gente conversa e chegamos a um ponto. Não, se ele falar que é aquilo, já era. Ele não quer te ouvir, ele quer defender a tese dele. 15, tenta demonstrar algo que não é. Dentro da igreja, olha, ele é o... No trabalho, enquanto só tem crente ali, ele fala como se ele fosse... Aí, rapaz... Ele é pastor? Não é pastor, não, ele é membro. Mas quem ouve ele, o jeito que ele fala, o rompante que ele fala, mas depois que ele sai dali, quando ele está no meio da galera, que é tudo da pá virada, fala gíria, palavrão, tu nem conhece, parece que trocou. Ele é furtacô. Por que ele demonstra aquele jeito? Porque ele quer se sentir maior do que os outros. 16, não gosta de obedecer. Tem ojeriza de obedecer. Não gosta de obedecer. Pastor, a maioria não para em emprego. É ou não é uma prisão? Ele não para em emprego. Ah, o diabo está se levantando contra mim. Ah, porque ele foi para o emprego, estava ganhando lá quase 8 mil reais, mas aconteceu um problema sério. O chefe dele era mais novo que ele, e aí ele achava que era humilhação obedecer o chefe, porque o chefe tinha idade para ser quase o filho dele. Aí ele perdeu o emprego só por isso, porque ele não queria obedecer. Algumas mulheres também perdem o marido, já dirige a igreja que a mulher perdeu o marido porque o marido falava para chegar na hora, o culto acabava, ela ia fazer visita, chegava 2 horas da manhã em casa. O marido não era crente, mas opa, é assim? Ah, legal. 2 horas da manhã que tu chega? Não, está fazendo a obra de Deus. A obra de Deus, tu vai ver só uma coisa. Meteu o pé. Não obedece, irmão. É sério. E toda uma sociedade, uma empresa, trabalha com obediência. Você vem com o teu carro, né? Aí você para numa blitz. Aí está lá um jovenzinho que tem idade para ser teu neto e vai te mandar você tirar a tua carteira e mostrar para ele. Ou você vai ser doido de falar que não. A Bíblia funciona assim, irmão. Ele tem dificuldade de obedecer. Ele é teu amigo o tempo todo. Mas se o pastor colocar você para você comandar um departamento, pronto, já não é mais teu amigo. Ele não quer. Irmãos, se eu chegar no departamento, que eu deleguei autoridade para alguém, eu vou perguntar se eu posso fazer aquilo ali, ué. Não é ele que está comandando? Ele que sabe a temperatura, o bolo. Quem tem complexo de inferioridade, ele acha que é humilhação obedecer, quando não é. Não é humilhação obedecer. Agora, a parte boa. Eu falei notícia ruim, agora tem a notícia boa. Tem cura. Tem cura. O maior poder do Evangelho não é para curar câncer, AIDS, é curar as nossas enfermidades internas. Por exemplo, está lembrado quando Jesus fala assim, esse povo me ouviu de mau grado, seu coração se fechou, seus olhos se obscureceu, para que não entendesse com os ouvidos, enxergasse com os olhos e eu os curasse? Porque aqueles sacerdotes e escribas, eles não queriam, eles ficavam com inveja de Jesus. Eles se sentiam diminuídos, porque Jesus, não sendo sacerdote, porque ele falava, alcançava as multidões, tocava o coração das pessoas.
e de lambuja, os milagres aconteciam. Então, eles não queriam aceitar aquilo por inveja. E Pilatos, a Bíblia fala que Pilatos tentava de todas as formas soltar Jesus, porque sabia que por inveja eles o haviam entregado. Então, a maior mudança que Deus vem fazer em nós não é no estereótipo. Quando a maioria de igrejas que eu já passei, a grande parte, e já aconteceu aqui até nessa igreja, quando você fala de santidade, alguém já fala, pode andar de bermuda ou não pode andar de bermuda? A pessoa fala de santidade, pensa logo de roupa. Mas Jesus falou que o trabalho começa por dentro, limpa o interior do copo e do prato, e depois por fora. Eu não estou dizendo, irmão, com isso que o crente pode andar de qualquer maneira. Mas o ponto é impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo querer usar uma roupa indecente. Isso é impossível. Agora, é possível alguém usar um vestido arrastando no chão e ser uma pessoa de má índole. A palavra fala que o diabo se transfigura em anjo de luz. Percebe? Só que o trabalho começa por dentro. Então, às vezes você vê já cansei de ver uma irmãzinha, fala língua estranha, sapateia no poder, pisa no pé dela para tu ver. A santidade dela onde é que vai estar? O poder dela onde é que vai estar? Questiona uma coisinha assim. Você vai ver quanto de poder que ela tem. Ela não vai nem te ouvir. Não, ela já vai se irar. Entende? Então, amados, o trabalho começa por dentro. Porque dentro de nós é que está. É do coração. Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem a saída da vida. Bom, antes de falar de como acontece a cura, que é a notícia boa, vamos observar o que gera na pessoa o complexo de inferioridade. Porque Deus não deleta o nosso passado quando vamos para Jesus. Você não chega para Jesus, aceitou Jesus, tá aqui, vamos orar, aceitou Jesus, aí, igual um robô, né? Aí vai, aí programa você, tira aquele chip antigo, bota o chip novo e sai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não, irmão, tu não vira um robô. A tua mente está ali, a tua vida pregressa está toda ali. Teu passado, teus traumas. Senão ele criava, irmão, só você criava um robô, irmão. Não criava um homem. Deus criou um ser humano. E quando eu falo que o inimigo vem para roubar, matar e destruir, a maior destruição que ele vem fazer é dentro de nós. Da maioria das pessoas que têm complexo de inferioridade, tem traumas do passado. Bom, algumas, a maioria são na infância. A coisa é tão séria que quando uma criança está no ventre de uma mãe, ela ouve o que a gente fala. E alguns pais falam, eu queria era uma menina, uma menina não. Eu queria era uma menina, menino não. Aquilo já pode prejudicar o psicológico de uma criança. Isso é ciência, irmão. Um grito que você dá com uma criança, chamar uma criança de feia, disso ou daquilo, você pode lançar numa criança. Um namoro que não deu certo, errar uma prova na escola e a mãe não souber lidar com a criança não passa na escola, tu é burro mesmo, rapaz, tu tirou nota, a criança já está derrotada ali, o pai vai, isso pode gerar um complexo de inferioridade na criança. Já vi casos de um pai que estava jogando com o filho, e quando o pai começou a perder com o filho, o pai, com tanto ódio, deu um monte de tapa na cara da criança, e a criança ficou traumatizada para a vida inteira. E essas pessoas vão a Jesus, irmão, com tudo isso. E quando não ensinam a ela que o crescimento espiritual começa aqui dentro, coloca um paletó, uma gravata nela e pronto, ela já acha que já cresceu. Se ensina uma língua estranha para ela, né, irmã? Pronto, ela já acha que na mente dela ela cresceu. Percebe como é sério? A santificação, ela trafega em 3 dimensões, no espírito, na alma e no corpo. Mas tudo que vai refletir no corpo por fora tem que começar no espírito. Outros motivos de complexo de inferioridade também. Defeito físico. A pessoa às vezes tem defeito, tem complexo de inferioridade. Ou etnias. Ou porque é nortista. Tem gente fica. Porque acha que... eu sou ou porque é do sul.
ou porque é paulista, qualquer coisa, às vezes é falado, traz, ou nível social. Pessoas às vezes são muito pobres e gera nele uma coisa dessa e vem para Jesus assim. E Jesus não vai fazer uma lobotomia, não vai trocar o chip. Agora eu vou falar a última, nessa eu abro um parênteses. Eu estava orando ao Senhor um tempo atrás, Senhor, por que hoje, que é uma coisa, as pessoas que pensam que eu não estudei psicologia, irmão, mas tem uma coisa que quando a gente é consagrado a pastor, que parece que Deus começa a mostrar a alma das pessoas. E orando ao Senhor, eu falei, por que hoje tantas pessoas têm esse problema de complexo de inferioridade? Aí, Deus me mostrou. O diabo ele foi paciente em fazer o trabalho. Primeiro, ele inventou que uma mulher que é mãe de família, que obedece ao seu esposo, é uma ultrapassada. O top é ela trabalhar fora. Que legal. Aí, a mulher emancipada, a mulher que trabalha, aí lançar aqueles cortes modernos, a mulher descolada. Não que não seja nobre a mulher trabalhar, mas só que colocaram com a mulher que é mãe de filho, que amamenta, é como se fosse uma lambona. Você trabalha? Não trabalha. Você não trabalha não, né? Como que não trabalha? Tu lava, passa, cuida sobre... Tu trabalha. Não trabalha. Porque para trabalhar para muita pessoa, a mulher trabalha fora. Então o diabo criou isso. Presta atenção, o diabo não é um cão rabudo inconsequente. Ele trabalha com critério. Primeiro, ele distanciou as crianças dos pais. O maior motivo de complexa inferioridade que hoje existe, nunca, em todo mundo, em todas as épocas, houveram tantas crianças abusadas como hoje. A maioria dos homens frustrados, meninas com problemas, são crianças que foram abusadas na infância. E tudo começou com o trabalho do diabo. Primeiro o diabo afastou, eu estou dando uma parte, se não der tempo de eu falar tudo que Deus me deu, eu não vou dar, mas essa parte eu quero enfatizar. É a raiz do problema. Primeiro, o diabo afastou a mãe dos filhos. Mas olha o que diz a Bíblia. A mulher salvar-se-á dando luz a filhos. Que se fosse luz assim, anularia o sacrifício da cruz. Então, dando luz, palavra. O que ele fez? Não, você é uma dona de casa, você não é nada, top, e lançaram a moda. A mulher emancipada, a mulher moderna. Só que lá na frente ele estava preparando uma emboscada. Ninguém sabia. Nessa época, quem tem um cabelo branquinho que nem o meu sabe, ninguém ouvia falar de pedofilia. Eu confesso, quando eu ouvia falar de pedofilia, não estou falando para zoar não, quando eu falei de pedofilia, eu achava que era médico de pé, não tem vergonha de falar. Eu achava que era alguma coisa de pé, nunca imaginei que pedofilia, ninguém falava disso. Quando inventaram a mulher emancipada, não se ouvia falar de pedofilia. Depois que eles conseguiram afastar, o que gerou essa mulher emancipada? Muitas delas começaram a se sentir melhor e muitos casamentos... Por quê? A mulher ficava mais longe do marido e dos filhos e às vezes era assediada no trabalho, o diabo entrava e muitos casamentos foram destruídos assim. Não que a mulher fosse sem vergonha. Não, irmão, é porque o distanciamento... Às vezes a mulher trabalhava de noite e o marido de dia. Quando é que vão se encontrar? E aí, depois que o diabo distanciou a mãe dos filhos, aí começou a pedofilia a atacar. É igual quando criaram o creche. Ninguém foi ouvir falar disso. Agora, acaba de aparecer caso de pedofilia em creche. Então, a maior missão que a mulher tem não é trabalhar fora. Não que não seja nobre. A maior missão que a mulher tem é dar luz a filhos. Muitos pastores de hoje, eu devo o meu crescimento espiritual à minha mãe. Minha mãe me ensinou. Minha mãe era uma Bíblia aberta. Minha mãe convivia. Minha mãe deixou de trabalhar fora porque ela não abria mão de cuidar dos filhos. E minha mãe, alguém falava, irmã Alessi, deixa o tiãozinho dormir lá em casa. Não, meu filho é na barra da minha saia. Minha mãe falava com todas as letras. Cuide dos seus pequenos. O diabo, ele só quer destruir a autoestima do teu filho. Destruir. Lançar uma seta. Que ele sabe que essa criança que foi abusada, se ela não for tratada pelo Espírito Santo, ela não é uma pessoa plena. Então eu dei esse espaço para isso aí, irmão, porque eu sonho de ser avô. E eu sei, irmãos, o quanto é importante uma criança cheia do Espírito Santo, um jovem cheio do Espírito Santo, e muitas das vezes, porque
a gente achamos que o diabo está brincando de ser diabo, nós abrimos a guarda. Não confia, mas é... Não confia com ninguém. Mamãe não confiava, mas é o tio. Com ninguém, irmão. Filho é contigo. Põe os olhos no teu filho, vigia. O diabo não precisa de 10 minutos. Em 5 minutos ele faz o serviço. Tá? Bom. Fechamos os parentes. Notícia boa. Por que as pessoas vão para o evangelho? Alguns falam, eu fui para o evangelho, eu era homossexual, ou eu usava droga, fiquei lá 5 anos e não me libertei. Por quê, irmãos? A nossa mente trabalha por associação. Tem muita gente que pensa que o evangelho... E algumas pessoas que não conhecem o evangelho, mas que se chamam de pastores, como eles não têm a palavra, o que eles fazem com você? Trabalha por associação. Bom, como é que é lá na minha religião? Eu ia lá, pagava a obrigação, tomava um passe. Não é assim? Nas religiões espíritas. Então ele... de matriz africana, então ele vem para o evangelho, em vez do camarada fazer ele crescer na graça e no conhecimento, tu quer ficar liberto? 7 semanas aqui, que eu vou busuntar tua cabeça de azeite, e vou te dar um negócio ungido, um objeto ungido, ele acha que aquilo vai acontecer. Aí na mente dele pensa assim, bom, eu estou encalacado de pecado em até o pescoço, mas agora eu estou na igreja evangélica, vou fazer as 7 campanhas, de busuntar azeite na cabeça, depois eu batizo nas águas, aí melhora mais um pouquinho, quando eu tomar a ceia, pronto, fiquei livre do pecado. Só que não. Irmão, o evangelho não é uma coisa de crendice, irmão. O evangelho não funciona assim. E aí saem do evangelho porque, eu fui na campanha do azeite ungido. O azeite, disseram que o azeite vinha até de Israel. Eu tomei, aí eu batizei nas águas, para garantir que eu ia ficar liberto, eu fui batizado lá no Rio Jordão. Paguei caro, no Rio Jordão. Tomei a ceia, que o vinho vinha de Israel. E não fiquei liberto. Não acredito em evangelho, não. Tu não conheceu o evangelho, amigo. Desculpe lhe informar, você não conheceu o evangelho. Então, como acontece a libertação? Voltamos para o texto. O que falou o texto? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade que vai te libertar, irmão, não é a verdade de Bolsonaro, não, irmão. A verdade que vai libertar é a palavra. Que verdade? Presta atenção, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a palavra fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, conhecereis Jesus e Ele vai te libertar. Por isso ele vai dizer, se pois o Filho me libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, vamos lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos lá. Qual foi o motivo que em Mateus 7, versículo 23, Jesus disse, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Jesus falou, apartai-vos de mim, porque você faz isso. Não, eu nunca te conheci. Veja o que fala no livro de Oséias 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não foi língua estranha, não foi sapatear no poder, não foi azeite ungido de Israel, faltou conhecimento. Oséias 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jeremias 9, versículo 24. Se alguém tiver que se gloriar, glorie-se em me conhecer. Então, o detalhe que o que é conhecer o Senhor? É se relacionar com Ele. E a prova que as pessoas não sabem como se relacionar com Deus, que nós olhamos para a lei, era algo extremamente trabalhoso. Olha, irmãos, imagina no tempo da lei essa igreja trabalhando, matando aquele monte de animal. Não era só um sacrifício, não. Sacrifício da manhã, sacrifício da tarde, fazendo azeite para botar na lamparina.
irmão, separando os dízimos, que não era em dinheiro, era em grãos, era em frutas. Aí agora, qual é o trabalho da igreja? Jugo suave e fardo leve. O trabalho agora é só... O povo lá em Atos dos Apóstolos, eles quiseram voltar para a lei, porque chegaram lá, vem cá, como é que é o negócio aí? Quer dizer que agora Jesus veio, não precisa guardar sábado, não precisa matar nem um cabritinho, não. Isso está muito fácil. É só isso. Oração, leitura da palavra e jejum, só, mais nada. Pois uma coisa tão simples como essa, a pessoa não acredita nisso. Ah, não, isso é muito simples? Pois é. A igreja que fazia isso, não tinha coreografia, não tinha culto de não sei o quê, não tinha luzes girando, não tinha tapete vermelho, né, irmã Vitinha? Mas quando eles oravam, o prédio se estremecia. Eles tinham comunhão com Deus. A vida deles era oração, jejum e Bíblia. É o simples, irmãos. Aí, mas se eu ler a Bíblia, funciona só? Não. Se eu orar só, funciona? Não, é os três. Não existe liberdade fora da cruz. Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A vida de Cristo era uma vida de oração, jejum e leitura. Se retirava para os desertos e ali orava. Então, se alguém vem para o Evangelho e não aprende a viver o Evangelho de Atos dos Apóstolos, que tudo que eles faziam era com oração e jejum e leitura da palavra de Deus, não existe Evangelho. Mas alguém fala, pô, mas esse troço aí dá certo mesmo? Pois é. Jejum, oração e leitura da Bíblia? Pois é, por isso que ele falou, o reino dos céus não vem com aparência exterior. Tu queria uma arca do concerto bonitona, brilhando de ouro assim, aí você, se eu tocar naquela arca... Não! Quando Cristo morre, o véu do templo, ele é rasgado de alto a baixo, não há separação entre Deus e o homem. Não precisa mais de você ficar nesse evangelho medíocre, que só o pastor tem comunhão com Deus, aí ele vai lá no monte buscar, aí você vai toda semana voltar lá para receber. Não! Você tem acesso ao Pai, temos ousadia para entrar no santuário. Relacionamento com Deus agora é acessível a mim e a você. Se você não entender isso, não há libertação. Quando fala, conhecereis a verdade, nunca vos conheci, irmão, a igreja é a noiva. Jesus é o noivo, a igreja é a esposa, Jesus é o marido. Quando a palavra fala conhecer, a nosso relacionamento com Deus é semelhante ao relacionamento conjugal, está lembrado? E Adão conheceu a sua mulher e nasceu. Agora, querem transformar toda a grandiosidade do Evangelho em um objeto ungido, porque é mais fácil. O brasileiro não gosta de ler. Para terminar, a diferença do Evangelho, irmãos, que liberta, é que ele não é automático. Vivemos com pressa de tudo. Suco de laranja, já compra pronto. O almoço, a lasanha pronta. O Evangelho é processual. Humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus. A seu tempo ele vos exaltará. Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Jesus não veio na mesma hora. Demorou vários dias, no quarto dia. As pessoas querem o evangelho rápido. Por isso que se enganam. O evangelho é processual. Agora, observe o perfil de Judas. Só pensava em dinheiro, correto? Só se pronuncia na hora do dinheiro. Agora observe a igreja que Cristo condenou, Laodiceia. O que ela dizia? Rico sou. Estou enriquecido. E de nada tenho falta. Percebe? Uma igreja complexada. Ela se sentia tão pequena que ela achava que ela era grande porque tinha. E olha que Jesus falava para ela. Por que dizes? Rico sou. Estou enriquecido. E nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que compre ouro provado no fogo e colírios para que unja e que vejas. É o mesmo perfil, irmãos, da igreja de Laodiceia, da igreja de Judas. Pessoas que acham que são melhor do que outras pessoas por aquilo que ele tem, ou pelo título. Não, irmãos, somos todos iguais diante de Deus. Agora, você vai melhorar à medida que você cultive um relacionamento. Está em mim
e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, dareis muito fruto. Esta é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Eu convido a igreja a orar. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. Eu te agradeço por esse momento, ó Pai, que a tua palavra foi lida. Eu te peço, ó Deus, que nos dê graça, Senhor, para que possamos verdadeiramente buscar cada vez mais entender a tua palavra, nos relacionarmos contigo e vivermos uma vida de comunhão, para que possamos ser transformados de fé em fé, de glória em glória. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.